O Sudão do Sul, conhecido oficialmente como República do Sudão do Sul, é um país localizado no nordeste da África. Não possui saída para o mar e faz divisa com vários países como Sudão, Uganda, República Democrática do Congo, Etiópia, Quênia e República Centro-Africana. A população aproximada do país é de 13 milhões de habitantes. O país é diverso etnicamente, mas no aspecto relacionado à religião, a maioria da população é cristã, tanto católica quanto protestante. O Sudão do Sul é considerado o país mais jovem do mundo, pois nasceu de uma separação do Sudão em 2011, após várias décadas de guerras civis sangrentas. E iremos contar um pouco sobre tudo isso. Inclusive, iremos compreender o porquê do Sudão do Sul ser considerado um dos países mais pobres do mundo. Mas antes, vamos voltar um pouquinho na nossa máquina do tempo e conhecer as origens desse povo, que em muitos aspectos dialogam com a história do Sudão, pois até bem pouco tempo era um único país muito dividido, é claro. O Sudão do Sul é o berço de civilizações como o Reino de Kush, Axum e assim por diante, povos que sobreviveram às margens do rio Nilo. Povos núbios, dentre outros, passaram ou firmaram seus pés neste imenso território do Nordeste africano, mas como já fizemos um vídeo sobre o Sudão, não iremos entrar em detalhes sobre esses episódios, pois o que nos interessa é compreender como se deu essa ruptura. E tudo tem relação com o modo de como a colonização anglo-egípcia se deu em todo o território sudanês. Então, vamos avançar um pouquinho. Nos séculos 18 e 19, houve uma fragmentação no território do Sudão, tanto por motivos internos quanto por razões relacionadas às investidas coloniais europeias. Mas é importante destacar o controle egípcio sobre o Sudão no século XIX, durante o reinado de Muhammad Ali, que à época compartilhava esse domínio com o Império Turco Otomano. O domínio turco-egípcio significou um período de domínio estrangeiro sobre o Sudão, com interesses sobretudo econômicos e administrativos. Contudo, esse domínio enfrentou resistências e conflitos, especialmente durante a chamada Revolta Mahdista. A Revolta Mahdista, que já falamos no próprio vídeo sobre o Sudão, liderada por Muhammad Ahmad, um líder religioso e político, resultou no estabelecimento de um Estado mahdista independente no Sudão, no final do século XIX. O Estado mahdista foi um regime islâmico, tendo como base a cidade de Omdurman, e teve um aspecto significativo na história do Sudão. No entanto, o Estado mahdista entrou em colapso após a morte de Muhammad Ad, seu líder, e a posterior invasão e ocupação anglo-egípcio do Sudão, iniciada a partir de 1899 até a independência em 1956. No início, funcionava assim: um britânico governava o Sudão, mas esse governante era indicado pelo Egito. O primeiro governante nesse domínio anglo-egípcio foi Kitchener. Durante esse período de domínio anglo-egípcio, o Sudão foi dividido em 7 províncias. Anota aí: Dongola, Berber, Kassala, Sennar, Fashola, Khartoum, atual capital do país, e Kordofão. Sob o governo de Kitchener, algumas escolas foram construídas em Khartoum em 1902 e em outras regiões do centro e norte do território. Ao sul, a educação foi deixada aos missionários cristãos. E esse tratamento desigual entre o centro-norte e o sul do território aumentou as diferenças dentro do mesmo território. O sul possuía uma população majoritariamente cristã e também com povos de religiões tradicionais africanas. O norte quase inteiro era de cultura e religiosidade arábico-islâmica. Em 1953, diante de uma crise interna no Egito que enfraqueceu o poder de dominar o Sudão e em meio aos avanços que garantiam maior autonomia do país em relação aos egípcios e britânicos, os habitantes do Sul se rebelavam por causa de uma autonomia e tratamento equitativo em relação ao norte do Sudão.
Até que, em 1955, estourou a Primeira Guerra Civil Sudanesa, que durou até 1972 e foi marcada por uma luta entre o governo central e os rebeldes sulistas. O conflito foi encerrado com o Acordo de Addis Abeba, celebrado na Etiópia, que concedeu autonomia ao sul do Sudão, mas não resolveu a tensão entre as duas regiões. Esses conflitos deixaram centenas de milhares de mortos e milhões de pessoas deslocadas dentro e fora do território. Em 1983, estourou a Segunda Guerra Civil Sudanesa. O norte, islamizado, tentando impor seus valores, cultura e religiosidade, sobretudo a imposição da Sharia, direito islâmico, que estabelecia a todos os habitantes do território sudanês um conjunto de regras, valores e costumes que iam contra as culturas já estabelecidas no sul do território. Estima-se que durante essa guerra civil, 2 milhões de pessoas tenham sido assassinadas, sendo a maioria esmagadora cristã e também pessoas de outras religiões e etnias. Ainda neste cenário trágico de guerra civil, um conflito ocorrido na região de Darfur, no oeste do Sudão, chamou a atenção pelas características de genocídio presentes na barbárie, na qual grupos não árabes acusavam o governo sudanês de segregação econômica e política. Esse conflito começou em 2003, quando grupos rebeldes de etnias não árabes se levantaram contra o governo sudanês, à época liderado pelo ditador Omar al-Bashir. Os rebeldes alegavam negligência e discriminação. Em resposta, o governo sudanês apoiou milícias árabes conhecidas como Me Perdoem, pois com certeza essa pronúncia está errada, Janjaweed, que cometeram atrocidades contra as populações locais. O conflito em Darfur foi caracterizado por violência generalizada, assassinatos em massa, estupros, deslocamentos forçados e destruição de vilarejos. Estima-se que mais de 300 mil pessoas tenham sido assassinadas de forma brutal e milhões tenham sido deslocadas durante esse conflito. Na época, o governo sudanês negou o envolvimento direto nos crimes, contudo, a comunidade internacional classificou os eventos em Darfur como um genocídio. E o Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, desde 2009, considera Omar al-Bashir culpado pelo genocídio praticado contra os habitantes do Sudão do Sul, e existem mandados de prisão contra o ex-ditador sudanês. Em 2019, ele foi deposto do cargo num golpe militar no Sudão e ficou preso na capital Khartoum. Os militares que tomaram o poder no Sudão prometeram entregar Omar al-Bashir para as autoridades do Tribunal Penal Internacional de Haia. Porém, até o momento que esse vídeo é lançado, Omar al-Bashir ainda permanece detido no Sudão e encontra-se no hospital militar em Khartoum, e seu estado de saúde é bem delicado. Tomara que essa praga morra. Voltando ao Sudão do Sul, em 2005, essa guerra civil sangrenta teve fim e um acordo de paz conhecido como Acordo de Paz de Naivasha foi assinado, concedendo ao Sudão do Sul uma grande autonomia, e foi construído a partir de então um período de transição até chegarmos ao referendo sobre a independência, no qual 99% da população do Sul votou a favor da separação definitiva do território. Então, no dia 9 de julho de 2011, o Sudão do Sul declarou-se oficialmente como um país independente, o mais jovem do mundo até o momento em que esse vídeo vai ao ar. E Salva Kiir Mayardit se tornou o primeiro presidente do novo país. Kiir Mayardit é um dos fundadores de um grupo guerrilheiro chamado Exército Popular de Libertação do Sudão, SPLA, que lutou durante a Guerra Civil Sudanesa, entre 1983 e 2005. Mayardit acabou sendo definido como líder da organização no processo de construção da paz, após a assinatura do Tratado de Naivasha, em janeiro de 2005. A partir de 2013, o Sudão do Sul enfrentou uma grave crise política e étnica. O presidente Salva Kiir Mayardit, membro da etnia Dinka, acusou seu ex-vice-presidente Riek Machar, de etnia Nuer, de organizar um golpe de Estado. Isso levou a um conflito violento entre as forças governamentais e grupos rebeldes leais a Machar.
O país então, infelizmente, foi mergulhado em uma guerra civil sangrenta. Há diversos indícios de violações graves de direitos humanos em meio a esse conflito. Em 2018, um acordo de paz foi assinado entre os revoltosos, mas isso está longe de ser o fim dos problemas no Sudão do Sul. E enquanto esse vídeo é publicado, Salva Kiir Mayardit segue como o primeiro e único presidente do país. Em 2023, o Papa Francisco fez uma visita oficial ao Sudão do Sul e pediu que os acordos de paz avançassem. O presidente Kiir Mayardit havia prometido convocar eleições gerais para 2023, mas decidiu adiar para lá sabe quando, apontando que o ambiente está desfavorável devido ao reinício dos conflitos armados. O Sudão do Sul é um país multiétnico. Dezenas de grupos compõem as riquezas culturais do território. Dentre elas, podemos citar algumas como o povo Dinka, maior grupo étnico no país, representando quase 40% da população total. Vivem de atividade agropastoril e se concentram mais no centro e no sudoeste do Sudão do Sul. Os Nuer representam cerca de apenas 15% do povo. Também são povos agropastoris e estão concentrados em sua maioria nas regiões a leste e ao sul do chamado Nilo Branco. Existem também os Shilluk, Bari, Zandi, dentre tantos outros povos que compõem essa diversidade imensa no Sudão do Sul. A diversidade deveria ser uma força condutora diante da riqueza que representa uma cultura tão poderosa, mas tais diferenças ainda são abismos neste país que nasceu de conflitos e ainda vem se forjando com sangue. Bem, pessoal, é isso, tá? Esse daqui foi o nosso resumo básico, né, da história do Sudão do Sul. Infelizmente é um país que está passando e provavelmente ainda vai passar por muitos conflitos sangrentos, está passando por uma situação muito delicada, então assim, torcemos ali para que no futuro todos esses países, né, que estão ali num estado meio conturbado e de ditaduras na África possam ali se reerguer, possam vislumbrar ali alguma fonte de luz para conseguir construir um caminho mais pacífico e mais benéfico para eles e seus habitantes, tá? Porque sempre quem sofre mais é o povo. E também os mais pobres, né? Pessoal, é isso, tá? Esse vídeo foi roteirizado pelo nosso querido Thiago Almeida, tá? Grande Thiago Almeida, e foi ilustrado, narrado e também editado por mim, seu querido Zek. Então, se você também quiser dar uma forcinha enquanto o canal ainda não consegue a sua monetização, manda aí um Pix em qualquer valor pra gente ali, vai ser muito bem-vindo. Quem sabe a gente contrata até um editor para deixar aqui o fluxo de vídeos mais dinâmico por aqui, tá? Mas é isso aí, desde já você pode ajudar bastante deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com os teus amigos e torcendo também pelo Sudão do Sul. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreve, mas se gostou mesmo, então deixa o teu like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aí e em breve a gente continua pela historização da África. É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!